Complemento aqui as respostas que eu venho dando. Bom, na verdade, isso na verdade não seria exatamente um aviso geral, porque seria só a resposta a uma coisa que eu vi no CSI Miami, né, um determinado episódio, que uma mulher vai fazer cirurgia plástica e acaba morrendo na operação, né, e morre no procedimento. Ou seja, eles querem fazer eventualmente uma comparação comigo, se eu fui de repente para a igreja fazer uma cirurgia plástica, não sei se eventualmente essa é a intenção, como se eu fosse para tentar fazer uma cirurgia plástica para tentar mudar a minha imagem, eu morro do processo porque me atacam. Não é nada de operação, me atacaram, na verdade, dolosa intencionalmente. Eles tentando fazer com que não, é uma operação, as pessoas estavam até ajudando, não, eles estavam levantando falso testemunho. E a ponto de colocar tipo uma agulha no lugar, e daí aquilo liberava muito sangue, indo muito sangue para o coração, eles tinham que colocar uma determinada substância para aumentar a pulsação do coração, para daí aumentar o fluxo, para tirar o sangue do coração que estava em excesso, porque uma veia teria furado. Ou seja, como se fosse um erro médico, não foi erro médico, foi tudo falso testemunho, na verdade. Para mim, na verdade, é mais do que culpa, realmente, no sentido culposo, para mim é dolo, uma vez que eles tinham como chegar em mim e perguntar. Né? Então, para mim, de maneira nenhuma, não houve nenhum erro, né? Foi maldade mesmo. Não foi erro nesse sentido, porque eles evitaram perguntar antes para confirmar informações. Eles achavam que já sabiam, baseando as análises até vamos dizer, em leituras que eu diria mundanas, né? Talvez, porque falaram supostamente a aplicação da obra, e que foi errada, eu já tinha provado que era errado, a aplicação da obra da Ayn Rand, e daí supostamente eu teria morrido no procedimento porque houve muito sangue no coração e parte do sangue daí teria ido para o braço e daí mexeu, que seria uma provocação em relação à questão do braço direito, no sentido que eu concordaria na questão do trabalho secular, e daí eles fizeram ali como se fosse uma operação, não tinha nada a ver. Eu vou falar mais sobre isso, de por que não foi, na verdade, uma cirurgia plástica. Né? Eles criam uma mudança de comportamento terrível, pelos métodos mais nefastos que se possa imaginar em termos de imagem, mas a cirurgia não era plástico, não era só isso. O resultado plástico seria natural a partir da mudança comportamental, então, portanto, não era plástico. Né? A ideia inicial não era essa. Então eu respondo, na verdade, a quem escreveu esse texto, a quem fez esse tipo de imaginação, se aplicável à minha pessoa, porque se não foi, eu tiro o que eu digo, né? Não seria o caso, mas talvez tenha sido. Eu respondo a quem escreveu o texto, ou eventualmente até a personagem que o recitou, vamos dizer assim, ou a quem eventualmente fez algum tipo de alteração posterior em relação a áudio, alguma coisa assim, o que é possível. Né? E em relação àquela imagem, aquela coisa, como se eu não aceitasse a minha imagem, como se eventualmente eu escondesse a minha imagem. Né? No meu caso não tinha nada de imagem porque eu estava obedecendo uma situação do Novo e também do Velho Testamento, então não era com objetivo de imagem. Né? Mas vamos continuar. Então, respondendo a quem escreveu o texto, ou a quem depois eventualmente fez alguma alteração no áudio, no vídeo e no texto do seriado, mais especificamente a atriz ou a personagem que declamaria esse texto foi a personagem Kaylee, portanto a atriz que faz essa personagem do CSI Miami. Não lembro o nome da atriz agora, independente. Vamos lá. E a moça no CSI diz assim: eu não paguei nada, eventualmente pela bela simetria do rosto dela, porque um outro médico que era até acusado de crime, alguma coisa, é que eles estavam investigando e o cara estava lá fazendo a cirurgia. O cara, ele era um cirurgião plástico e daí constatou como uma mulher bonita e ela falou que não pagou nada pela simetria perfeita do rosto dela, que eventualmente ela chamou, o cara também tinha dito que era uma simetria muito boa ou perfeita. É aquela coisa, ela não pagou nada. É que no meu caso, não era com o objetivo de mudar a minha imagem. Né? Se eventualmente eu devolvi o dízimo na igreja, por exemplo, eu não entendo que isso seja um gasto ou um pagamento. Né? Vamos dizer, cai no conceito de que isso não é gasto. Isso, na verdade, seria um investimento. Né? Então, eu não poderia aplicar na situação de uma cirurgia plástica, que seria um gasto efetivo. Né? No meu caso, não. No meu caso, não era só a construção da imagem. Né? Até por isso. Então, nem pagamento. E outra coisa, no caso da imagem dela, ela não foi atacada na imagem, eu fui atacado na minha imagem. Então não importa, porque mesmo que a minha imagem não fosse perfeita, eu mostrei quais eram as minhas imperfeições em termos argumentativos. No caso dela,
ela não foi atacada na imagem. Eu fui atacado na imagem e aí que tá, eu nunca fiz uma cirurgia plástica. Eu estava, na verdade, usando de instrumentos para proteger a minha imagem, na verdade. Né? Inclusive, também vi no outro desenho, não sei se daí então é um ataque à minha pessoa, sobre a questão da obsessão em relação à questão da imagem ou à questão da reputação. Não. Eu não tenho obsessão. Tenho um foco, mas não tenho obsessão com a questão da minha imagem. Eu só quero que ela não seja, vamos dizer, atacada ou, vamos dizer, diminuída de uma maneira que seja falsa em relação a algo que eu não fiz. Inclusive, não havia a preocupação, e portanto eu não precisava de cirurgia estética justamente porque eu confessava as coisas que eu entendia erradas segundo a minha doutrina. Então, simplesmente eu falava. Eu tentava mudar. Aí que tá, as mudanças que teriam que se fazer eram comportamentais e não de imagem. Né? Então, eu tentava fazer a mudança comportamental, o que poderia suscitar algumas mudanças de imagem, também imagem pessoal, mas eu não. Aí que tá, eu não tinha medo de. Ou tinha pouco medo, ou às vezes grande medo, mas mesmo assim falava, de revelar quaisquer coisas que estavam erradas na minha imagem, que eventualmente apenas refletiam coisas que estavam erradas no comportamento. Então, para mim isso não. E aí que tá. E outra coisa, muitas vezes a imagem perfeita, a simetria perfeita da moça, do CSI, não necessariamente vai esconder defeitos de caráter, não é mesmo? Ah, então, aqui é justamente esse o problema. Eu iria, vamos dizer, a questão era mudança comportamental, não mudança de imagem. Claro que sabendo que qualquer mudança de imagem que fosse feita, senão, aí que tá, não, de qualquer forma não, porque se não correspondesse a uma imagem de comportamento, pouco adiantaria. Ou mesmo nada, ou seja, como se eu não soubesse disso. Isso é meio ridículo, né? Não, então não é nem cair aqui, ó. Não, cair não, eu digo cai. Só que não é nem cai, é CRI. CRI no conceito de que dízimo não é gasto. Se eventualmente em relação à igreja. Pode ser que nenhum desses ataques seja contra a minha pessoa. Alguém poderia alegar isso. Eu já vi isso sendo alegado por aí. Eu estou usando apenas o CSI em Miami dessa vez. Poderia ser qualquer outro que já tenha falado a mesma coisa. E aquela coisa, não é exatamente pela simetria de rosto que eu fui à igreja, mas por caráter. Né? Se precisasse haver alguma mudança de caráter. Então é uma fake info, eventualmente, que afeta a imagem minha ou dos demais. Aí tá. A minha obsessão não é imagem. O meu foco, eventualmente, é responder informação falsa que afete a minha imagem ou a de outras pessoas. Essa é a grande questão. Né? Então, eu não acho que. Pelo contrário, isso na verdade é caráter. E não obsessão com imagem. Né? Se eventualmente nós formos, segundo a palavra do que diz ali o Dragon Quest. Outro complemento aqui, ó. Só se eventualmente. Ah, sim. A possibilidade é que eventualmente pagaram por mim sobre essa questão, inclusive dos ataques que eu estou recebendo. No voluntariado não, porque as pessoas diziam que não concordavam. Em relação a questão dos ataques que eu estou recebendo hoje, se eventualmente pagaram por mim. Mas é que tá, então eu não teria pago. Então é que tá, se gastaram dinheiro eu não concordei e não fui eu que dei o aval para que isso fosse feito. Para mim não, para mim. Ó, mas aí não fui eu que paguei. Então eu não posso criticar. Olha que a minha simetria, a moça dizendo a simetria do meu rosto, não tive que pagar nada por isso. Então, aí que tá, mas é que eu não aceitei pagar pela simetria do meu rosto. E no meu caso, não é bem isso, porque eu tive que consertar. Eles, na verdade, as pessoas trouxeram uma imagem errada diante da internet, eu estou consertando a imagem. Né? Ah, não, mas isso é alguém que está pagando por você? Não, mas então, eu não queria, eu estou consertando a imagem. Eu preferia que isso não acontecesse. Eu não queria que esse investimento fosse feito. Né? E não queria. Aliás, na verdade, e foi exatamente isso que machucou a minha imagem. Foram os ataques machucaram a minha imagem, não melhoraram ela. Né? Ah, não, mas aí eu eventualmente respondendo aqui, as pessoas eu iria melhorar a minha imagem, mas de um jeito que eu não queria. Então aí que estava, veja, eu não concordei com esse investimento. E eu não tive que, na verdade, melhorar a minha imagem, eu tive que consertar o erro de interpretação de imagem que as pessoas tiveram, por exemplo, na questão da saída ministerial, ou na questão mesmo do trabalho secular. Eu tive que, na verdade, não melhorar a minha imagem, eu tive que dizer qual é a imagem verdadeira para consertar o erro de interpretação alheia. Então, de maneira nenhuma eu foquei nas questões, não, vou construir uma imagem. Não. As pessoas atacaram a imagem com falso testemunho. Ah, mas você se preocupa com a imagem. Sim, porque a imagem lançada por eles é falsa, então eu tenho que consertar aquilo que está errado. Não no sentido de mudar a minha imagem. Mudar a imagem é o derivado do erro de interpretação que eles ocasionaram, as pessoas,
o pessoal do ocultismo lançou uma imagem sobre a minha pessoa e eu tive que retirar essa capa dessa imagem falsa. Essa foi a grande questão. Né? E isso não é mudança de imagem, na verdade. Né? Isso é um conserto de erro de interpretação de imagem para os outros. Os outros erraram na interpretação sobre a minha imagem, eu estou dizendo qual é a verdadeira. Ah, então isso é uma cirurgia plástica. Não, isso é substituir a imagem falsa para a imagem verdadeira. Foi isso que eu fiz. Essa foi a grande cirurgia que eu tive que fazer. Só que ela, na verdade, em termos cirúrgicos, em termos de mudança de comportamento, eu nem precisaria mudar muito o comportamento. Um pouco para que houvesse a proteção, não para que houvesse mudança da imagem, mas para que eu pudesse proteger a imagem verdadeira. Ah, mas isso é uma obsessão? Não, a obsessão é responder aquilo que é falso. Não só em relação à minha pessoa. Então, só se eventualmente pagaram por mim. Mas aí não fui eu que paguei. Eu nem pagaria por cura fake ou operação fake de plástica. Pelo contrário. Como eu falei, eu não faria uma cirurgia plástica. Eu observaria qual o erro de interpretação dos outros, ou mesmo a maldade dos outros em querer mentir a meu respeito, e substituiria a imagem falsa pela verdadeira. Isso não é cirurgia. Isso é falar a verdade. Né? É substituir a mentira que os outros falam a meu respeito por aquilo que realmente ocorreu, por aquilo que é a verdade. Né? Eu não investiria nessas coisas. Se investiram para me atacar, depois dizer que seria para melhorar a imagem, né? Eu não preciso, já que confessava eventualmente as coisas que eu tinha de errado. Então não precisava de cirurgia plástica porque eu também confessava os meus pecados. Inclusive no canal, a própria questão do trabalho eu falei aqui. E eu já confessava qualquer coisa errada que eventualmente eu tivesse antes. Não só porque a prova de que não haveria a necessidade de cirurgia plástica. Eu confessava que estava errado. Eu falava que estava errado. Então, para que eu vou mudar, nesse caso, a não ser que eu mude o comportamento, mas para que eu vou mudar, no caso, a minha imagem, se eu mesmo já demonstrei quais eram os erros, né? Então agora eu demonstro os erros antes e depois construo uma imagem para esconder os erros que eu já confessei, quer dizer, não teria... Olha aí que tá, veja como essa comparação de cirurgia plástica não faz sentido. Não teria sentido eu colocar uma imagem do pecado que eu já falei. Esconder o pecado que eu já falei antes. Não teria lógica isso. Não teria sentido. E além disso, mais duas coisas que... qualquer falsidade que falaram a meu respeito, eu estou tentando substituir essa informação, não escondendo essa informação como se fosse uma verdade. Não, falso testemunho é esse, eu quero que essa informação seja substituída e não escondida por outra informação verdadeira. Eu quero que a informação verdadeira suplante essa informação, ou até elimine essa informação. E não que ela esconda a informação falsa, como se eu estivesse escondendo uma informação verdadeira a meu respeito. Não estou tentando esconder nada. Estou tentando corrigir a informação, não esconder a informação falsa. Ou fazer parecer que uma verdade seja falsa. Não, eu estou tentando corrigir a informação no sentido de mostrar qual é a falsidade do argumento e mostrar onde ele está errado e dizer qual é a verdade no lugar. Isso que eu estou tentando dizer. Não fazer ali o que eles diriam que é uma verdade, né? Mas fazer o que para eles seria uma verdade parecer uma mentira. Não, estou tentando corrigir aquilo que eu entendo realmente ser uma mentira e substituir pela informação que realmente é verdade. Então, por enquanto é isso. Acho que pode ser que eu faça mais alguma complementação a isso depois. E valeu.